Olá, sou Taka Yamauchi, pré-candidato a prefeito, e hoje gostaria de convidá-lo a assistir uma entrevista com o nosso pré-candidato a vereador. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa TV do Bem com uma série especial a respeito dos pré-candidatos a vereador em Diadema, para que você possa conhecê-los melhor. Então hoje nós estamos recebendo o Everaldo Gonçalves, que vai nos contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado, Priscila, obrigado a todos. É um prazer estar aqui para a gente trocar essa ideia, falar sobre o nosso pensamento sobre a cidade, sobre as questões políticas locais e também as pessoas ficar conhecendo mais sobre a minha vida, né? Porque é importante a pessoa conhecer o candidato ou pré-candidato para que ele consiga ali saber onde ele está, em quem ele está confiando, em quem ele vai votar, e talvez aquele que votaria em alguém com dúvida, através desse bate-papo, ele muda esse pensamento, fala, não, eu vou votar em fulano porque aquele lá não me passou tanta confiança. Eu agradeço pela oportunidade. A gente é que agradece por você dividir um pouco desses pensamentos que você tem com a gente, porque nada como ser morador da região para saber quais são os problemas, e eu tenho certeza que você, principalmente na área da saúde, deve saber bastante, até porque é uma prioridade, né, essencial para todos nós. E você, como enfermeiro, eu gostaria que nos dissesse quais são as dificuldades enfrentadas pela maioria da população e o que você, como profissional atuante, acredita que precisa ser mudado. Então, Priscila, assim, eu sou técnico de enfermagem, eu atuo no município de São Paulo, mas eu sou morador aqui de Diadema há mais de 20 anos, e aqui em Diadema eu sou conselheiro popular de saúde. Então, assim, a nossa atuação em pronto-socorro, embora em pronto-socorro da capital de São Paulo, aqui na região do Jabaquara, a gente entende que é a mesma situação nos pronto-socorros aqui do município, porque a demanda de pronto-socorro, que talvez seja o maior problema da população, ele não muda ou ele varia pouco de um município para o outro. No caso do pronto-socorro em Diadema, o que acontece? Muitas vezes o munícipe ele procura o pronto-socorro porque a UBS, onde ele deveria resolver aquele problema, não dá aquela resposta que ele precisa. Por exemplo, a pessoa precisa fazer um curativo. O curativo ele deve ser feito numa UBS, porque é um paciente que já passou em atendimento médico, ele já teve ali todo o diagnóstico, ele já tem qual medicamento deve usar, como deve ser feito. Então, o que ele deveria fazer? Procurar a UBS local, no bairro onde ele mora, para naquela UBS ele fazer esse procedimento. Mas o que geralmente acontece? Ele acaba indo ao pronto-socorro, porque quando ele chega na UBS, falta insumos básicos, falta pomada, falta gás, Então, isso aí faz com que o pronto-socorro ele se sobrecarregue, porque uma vez que a pessoa deu entrada ao pronto-socorro, não pode o profissional ali deixar de prestar esse cuidado que deveria ser feito lá na UBS. Então, talvez esse seja um dos principais problemas que nós temos na saúde aqui na cidade, com relação às UBS e o pronto atendimento. Falta equipamentos, falta profissionais qualificados, e também eu acredito que você, por estar aí na linha de frente, deve faltar também recursos para vocês no sentido psicológico, porque são tantas as famílias com necessidades e, obviamente, nem todos os dias a gente tem a paciência de ficar esperando tanto tempo, e a gente fala, grita e parece que ninguém ouve. Então, da parte do poder público, você percebe que falta tudo isso, e como vereador, quais são as suas pretensões?
Sem dúvida. Você colocou um ponto principal, que é a questão de esse cidadão que ele chega nesses locais e ele não encontra ali a solução para aquele problema dele, e a indignação que gera nele, ele não sabe a quem destiná-la. E aí esse é o ponto onde o vereador ele tem como atuar, porque a principal função do vereador é exatamente fiscalizar o funcionamento do serviço público. E o que nós vemos muitas vezes? O vereador ele preocupando em outros assuntos, que não seria esse daí. A minha atuação como vereador seria exatamente identificar esses problemas, identificar uma forma de resolver isso junto à Secretaria Municipal, junto aos Conselhos Populares de Saúde. Eu, como conselheiro popular, nós temos uma série de demandas que todas as UBSs o pessoal coloca, e muitas vezes as pessoas não sabem a quem dirigir, a quem falar. O munícipe, ele dificilmente ele conseguiria falar com um secretário, ele conseguiria falar com alguém dentro do sistema. E quem tem esse poder é o vereador. Então o munícipe ele procura esse vereador para falar e não tem essa resposta, ele não tem essa solução. E isso gera essa indignação. E esse munícipe não sabe a quem reclamar, não sabe com quem brigar, sobra para nós, profissionais de saúde, essa toda indignação do cidadão. Agora, fica também uma dica para todos nós sabermos que não é procurar ou ter um vereador para ter que pedir para ele, é pelo todo. Sim. Ele tem que trabalhar pelo todo, porque de repente hoje você não está precisando, mas o seu vizinho pode precisar, um familiar seu. Então assim, o Brasil também precisa parar com esse jeitinho brasileiro, porque muitas vezes há também, e a gente sabe disso, pessoas no poder público que se beneficiam do seu status para atender a uma pequena demanda, né? E na verdade nós temos que pensar no todo. Eu gostaria que você nos dissesse por que o apoio também ao TACA, porque a gente sabe que um vereador sozinho também não vai fazer muita coisa. Sem dúvida. Com relação ao TACA, eu entendo que nós conhecemos o TACA na última eleição, onde ele despontou aí como foi uma novidade para nós, porque nós não conhecíamos o trabalho dele, nós não conhecíamos a atuação dele, e muita gente deixou de votar nele por isso. E ele conseguiu, mesmo assim, uma votação expressiva, e no segundo turno ele não se aliou com ninguém. Ele preferiu manter ali o seu legado, manter a sua história e não subir em palanque de ninguém para talvez ali procurar uma secretaria ou algum envolvimento político local. Ele preferiu manter a sua história, e agora, esse ano, o TACA surge como essa novidade, porque não adianta nós querermos mudança fazendo sempre a mesma coisa, elegendo os mesmos que aí estavam. Tem muitos que se colocam como pré-candidatos a prefeito, mas que há 6 meses atrás, 3 meses atrás, 4 meses atrás, estava no governo, teve a oportunidade de fazer e não fez. E agora se coloca como novo, como renovação, como mudança. E nós sabemos, o eleitor de Diadema, ele já está calejado com essa história. A pessoa some e participa do governo. Quando está próximo da eleição, ele se descola desse governo e aí vem como novidade. E a população já sabe que não é por aí. E o TACA tem esse diferencial. O TACA não esteve envolvido nessa administração, nem colocou nenhum empecilho a essa administração, mas ele continuou o seu trabalho junto à população, junto à periferia, junto às pessoas mais carentes, mais necessitadas, mas de uma forma isenta. E agora eu acredito que nós, em Diadema, deveremos dar essa oportunidade para que ele venha e faça esse trabalho que precisa ser feito. Lembrando que a cidade vem pós-pandemia,
nós vemos com muitas empresas quebradas, muitos comerciantes falidos, a taxa de desemprego na nossa cidade gigantesca, e o próximo prefeito vai ter que ter esse pulso para resolver essa situação. Então, o TACA, na minha opinião, é o mais preparado, e nós precisamos de uma Câmara de Vereadores forte, independente, mas firme nos seus propósitos, e um prefeito que de fato tenha compromisso com a cidade e não apenas com o jogo do poder. Muito bem, então olha, você deixou muito claro também o que é renovação. Qual é a diferença entre o novo e o velho, minha gente? Tenha, por exemplo, você em casa, quando você resolve mudar alguma coisa, não é? Então você diz assim, bom, isso aqui já está na hora de trocar. Por quê? Porque não serve mais. Então, você deixou muito bem explicado, e nós acreditamos então que com certeza precisamos renovar a nossa política para que tenhamos uma cidade totalmente liberta, não é? Para poder gerar novas experiências para todos nós. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo programa.